Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, transmitido toda quinta-feira às 5 da tarde pela web rádio Cristo Consolador. Estamos ao vivo, falando diretamente da cidade do Rio de Janeiro e convidando a você a participar do nosso programa. Envie sua mensagem e nós teremos o maior prazer de interagir com você. E rogamos ao nosso Mestre Jesus nos abençoe e que até o final possamos estar aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. Nosso programa tem a finalidade de conversar sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita, sem colocarmos ideias pessoais, nem provocarmos polêmicas, mas entender os ensinos morais de Jesus e, principalmente, a sua vivência, a sua prática, que é o mais importante. Iniciamos o programa trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos desenvolvendo o seu estudo metódico e estamos acompanhando o conteúdo do capítulo 16, que é o capítulo com o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E desse capítulo 16, hoje, nós vamos ver o texto de Allan Kardec sobre o tema desigualdade das riquezas. Vamos, então, passar a palavra ao nosso mestre, que conversou, dialogou, trabalhou com os espíritos para nos brindar com o espiritismo ou doutrina espírita. E vamos ver qual é o pensamento da nossa doutrina a respeito da desigualdade das riquezas. Passando, então, a palavra a Allan Kardec. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que, em vão, se procuram resolver quando se considera apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, é para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Muito bem, aí está o texto, então, de Allan Kardec, respondendo à pergunta: por que todos nós, seres humanos, não somos ricos? Por que não temos, igualmente, uma boa condição financeira? E Kardec inicia a resposta lembrando que somos espíritos em evolução, que cada um está fazendo essa sua jornada evolutiva. Portanto, a nível evolutivo, não somos iguais. Cada um está num determinado grau de evolução, num determinado
patamar de progresso. Então, nem todos são laboriosos, ou seja, bons trabalhadores. Nem todos nós somos previdentes. E é por isso, então, que para alguns é mais fácil ter uma fortuna e para outros é mais difícil. Mas Allan Kardec vai, então, para um faz de conta. Vamos imaginar que fosse possível pegar toda a fortuna humana, os produtos internos brutos dos países, as grandes fortunas das pessoas que são milionárias, bilionárias, enfim. Vamos supor que fosse possível, e se fizesse isso mesmo, de repartir tudo isso igualmente entre todos os seres humanos. E lembrando que hoje, aqui no nosso planeta, nós já estamos na casa dos 8 bilhões de habitantes. Pois bem, se isso fosse possível, o que iria acontecer? Ninguém seria rico. Todo mundo teria apenas o suficiente para viver, todo mundo igualmente. Acontece que em bem pouco tempo nós veríamos pessoas sem nada e outras já acumulando mais, porque as nossas aptidões, as nossas habilidades são diferentes. O nível de inteligência que cada um chegou é diferente. Então, não seria possível manter esse equilíbrio, que seria rompido naturalmente, porque alguns vão se esforçar mais, outros vão se esforçar menos, alguns vão se acomodar e outros vão trabalhar mais, e assim por diante. Kardec lembra também que há um outro fator, o acúmulo da riqueza com determinadas pessoas ou determinadas nações é uma providência divina para que essas pessoas ou essas nações possam, então, financiar as grandes pesquisas, as grandes obras. E assim, o progresso vai se realizando. Por isso, então, não é possível que todos os seres humanos ganhem a mesma coisa e acumulem a mesma situação financeira. De fato, a riqueza ela se circunscreve para algumas nações, algumas empresas e algumas pessoas que podem, todas elas serem chamadas aí de afortunadas, de milionárias. Mas lembrando que essas pessoas, essas empresas, essas nações conseguem gerar investimentos, empregos e assim por diante. O nosso problema é quando acumulamos egoisticamente, sem pensar nos outros. Mas esse é outro trecho da fala de Allan Kardec sobre a desigualdade das riquezas. Vamos então passar a palavra ao nosso querido mestre. Vamos lá, então. Ele, então, continuando o texto. Lamentam-se, com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas, se em lugar de limitar sua vida ao presente, considerasse o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar o mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior,
mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Muito bem. Então, está aqui Kardec nos lembrando que muitas pessoas lamentam, se queixam que a fortuna esteja em mãos de quem não pensa nos outros, de quem esbanja essa fortuna com supérfluos, com mundanismo, e questionam Deus. Mas Deus não tem que ser questionado, porque Deus, nosso Pai Criador, é soberanamente justo e bom. Esse é o entendimento da doutrina espírita. Deus é a perfeição absoluta. Então, é claro que ele sabe o que está fazendo. E ser rico, ser milionário, é uma prova muito grande. Nada fácil de levar a contento, porque muito dinheiro pode nos desviar do amor, da caridade, da bondade, e é o que nós temos muito assistido. Então, nós não temos que questionar Deus, mas saber que tudo é justo, que tudo tem a sua razão de ser. Pois bem, Kardec, então, nessas suas colocações, sem questionar Deus, ele vai nos dizer que todos nós, todos, com o que temos, podemos fazer a caridade. Que o grande problema nosso aqui na humanidade é a falta da caridade. E quando a caridade falta, sobra o egoísmo, a maior chaga moral do ser humano. E que, portanto, todos os esforços devem ser feitos para combater o egoísmo. Porque nós não vamos resolver os problemas morais da humanidade apenas com leis. Elas surtem um efeito, às vezes imediato, mas com o tempo, por causa da crise moral, o próprio ser humano procura burlar a lei. Então, o nosso problema é de educação, e de educação moral do espírito imortal e reencarnado que somos. Claro que as leis devem existir e devemos lutar para que elas sejam cada vez mais justas. E claro que devemos trabalhar para que, em grande maioria, consigamos obedecer essas leis. Isso facilitará enormemente o nosso viver aqui na Terra. Mas para que isso aconteça, precisamos nos aplicar na educação de nós mesmos e dos outros. Lembrando que essa educação é a educação moral, não a educação da instrução, da transmissão de conhecimentos, mas a educação que gera bons hábitos, a educação que combate as más tendências de caráter, desenvolve as virtudes e, portanto, nos leva a fazer o bem. Então, não nos preocupemos com a desigualdade das riquezas, mas nos preocupemos com o combate ao egoísmo, com o desenvolvimento da educação moral, que será, então, a solução para todas essas desigualdades e todos os males, porque acabaremos, então, com o egoísmo e vamos utilizar, então, a riqueza, a fortuna, sempre para promover o bem para todos. É assim, então, que fizemos o nosso estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje comentando o item 8 do capítulo 16, conversando aqui sobre a desigualdade das riquezas. Pois bem, nós vamos agora passar a palavra a Emmanuel, que através de Chico Xavier comentou as cartas de Paulo de Tarso
em textos realmente profundos, que nos fazem muita reflexão, nos fazem pensar. Esses textos estão espalhados pelos livros do Emmanuel, mas bem concentrados nas obras Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna e Ceifa de Luz. Hoje, nós vamos aqui conversar sobre o versículo 6 do capítulo 12 da primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. E já está aí o versículo na tela, quando ele nos diz: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos conhecer, então, o comentário de Emmanuel a respeito desse versículo. Vamos colocar aqui na tela. O comentário dele está no livro Vinha de Luz, lá no seu capítulo 98, com o título Diversidade. Vamos, então, à leitura do comentário de Emmanuel. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de momento para outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí, a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E, por isso mesmo, a organização de classes, padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com um cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres, enquadradas no bem, procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Bem, aí está então a palavra do nosso Emmanuel, a partir então desse versículo de Paulo de Tarso, escrito para a comunidade cristã da cidade de Corinto. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que está no comando. Porque Deus é o Criador. Tudo no universo, inclusive o próprio universo,
parte dele. Não existem outros deuses. Não há ninguém superior a Deus. Ele é a perfeição absoluta. Ele é o ser incriado, Criador e Pai. Como está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a causa primária de todas as coisas e é a inteligência suprema do universo. Por isso, Deus está em tudo, através da sua lei, que é perfeita e que rege tudo no universo, inclusive a vida humana no planeta Terra. Por isso, a afirmação de Paulo: nós estamos em estágios diferenciados de evolução. Realizamos serviços os mais diversos e diferentes, mas Deus está acima de nós e tudo acontece segundo os seus desígnios, que às vezes nós não entendemos, não compreendemos, não temos bem ideia desses mecanismos da lei divina, mas temos a certeza que Deus, através da sua lei, está regendo tudo. E o Espiritismo nos esclarece isso quando demonstra que não somos um ser finito que vai terminar com a morte, mas que nós somos uma alma imortal que vai continuar a sua existência nesse depois da morte. Porque existem no universo dois grandes planos ou duas grandes dimensões da vida: a espiritual e a material. Portanto, nós viemos da vida espiritual, ou da dimensão espiritual, e retornaremos a essa dimensão. Mas para fazer o quê? Para darmos continuidade aos nossos aprendizados e ao nosso progresso. Porque a lei divina que nos rege é a lei de progresso, nos impulsionando para a frente, mas sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Agora, esse respeito leva em conta que devemos assumir as responsabilidades das nossas ações, as consequências daquilo que fazemos. Então, tenhamos certeza que não estamos sozinhos, que não estamos abandonados e que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. O acaso não existe. Tudo está na lei divina. E na medida em que vamos crescendo espiritualmente, nós vamos entendendo melhor os mecanismos dessa lei maior que rege a vida. Vamos recordar aqui a palavra do nosso Emmanuel, aqui no final do seu texto. Ele nos diz aqui que nós, os discípulos da nova revelação, ou seja, nós, os espíritas, que temos por base o Evangelho, precisamos aprender a valorizar a oportunidade de serviço de cada dia. Vamos trabalhar pelo bem. Vamos trabalhar amando, sem aflições, sem inquietudes. Por quê? Porque temos que ter a confiança, a fé de que Deus está conosco e que nenhum acontecimento é contra nós. Tudo é, na verdade, para o nosso bem, para podermos realizar aprendizados e trabalharmos utilmente, servindo ao próximo e à coletividade. E aí Emmanuel encerra o seu texto dizendo para nós: toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo:
quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Temos níveis diferentes de inteligência. Alguns são mais sentimentais do que outros. Enfim, as nossas características individuais diferem de uma para outra pessoa. Os serviços que executamos também diferem de uma pessoa para outra. Mas não podemos esquecer que Deus está acima de nós, está acima de tudo. E é Ele que rege tudo. Por isso precisamos confiar mais. Precisamos ter mais fé, uma fé raciocinada. Precisamos acionar a nossa vontade, o nosso querer. E Deus trabalha conosco também através do nosso anjo da guarda, dos nossos espíritos protetores, de todos aqueles que nos amam e querem o nosso bem, porque eles estão concorrendo para a obra divina. Então, trabalhemos, sirvamos, mas sempre considerando, compreendendo que Deus está conosco, que Deus rege a vida e, portanto, a existência humana. E Ele está em tudo e trabalha para todos nós que somos os seus filhos, porque na lei divina não existem privilégios. Tudo é de acordo com os méritos. Portanto, sirvamos com humildade, com simplicidade, com amor, sem esperar retribuição, sendo felizes por estarmos aqui cooperando, colaborando, realizando, sendo úteis, porque tenhamos certeza que isso parte, sim, da justiça e da misericórdia divina. E isso nos faz recordar um filme que assistimos recentemente e que tem por título Dias Perfeitos. Está disponível no streaming e basta então procurar Dias Perfeitos. É uma história maravilhosa de um ser humano que se dedica com amor e alegria ao seu trabalho. Vale a pena assistir esse filme Dias Perfeitos. Assim, então, nós estudamos aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 6 do seu capítulo 12. E vamos continuar esse estudo no próximo programa, próxima quinta-feira, às 5 da tarde. Mas se você não pode nos acompanhar nesse horário, você pode assistir depois o vídeo do programa no YouTube, tanto no canal da Web Rádio Cristo Consolador, como no canal Orientação Espírita. Pois bem, estamos já na metade do programa, fizemos 2 blocos dele, agora vamos entrar para o terceiro bloco. E esse bloco é o das perguntas. E hoje nós temos 2 telespectadoras, ambas da cidade do Rio de Janeiro, e que nos enviaram perguntas. Você pode fazer isso através aqui do chat, do Facebook ou do YouTube, ou então você pode utilizar o e-mail marcosdemario@gmail.com. Ele vai aparecer aí agora, no letreiro, no rodapé do vídeo. Não fique com dúvida, faça a sua participação. Faça como a nossa Solange Almeida, que está aqui perguntando: por que os instrutores espirituais tanto nos pedem para
perdoar e auxiliar como o fez Jesus? Bem, esse ensino dos Espíritos, incorporado pelo Espiritismo, tem por base, como você bem lembra, o Evangelho. Vamos recordar aqui a passagem em que o nosso mestre Jesus, ele nos ensina essa questão do perdão. Isso está ali bem caracterizado naquela cena da mulher que foi pega em adultério, a famosa mulher adúltera, e que foi levada até Jesus, arremessada ao chão, né? E todos então indagando do mestre. Olha só, Senhor, ela foi pega em adultério. A nossa lei, que era a lei mosaica, interpretada pelos fariseus, diz que toda mulher pega em adultério deve ser apedrejada até a morte. E o Senhor, que se diz mestre, o que tem a nos dizer? E esperaram a resposta de Jesus. E Jesus ficou em silêncio, dando assim um suspense, para que todos ficassem na expectativa e pensassem. E aí, então, ele deu a sua resposta. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Isso bateu fundo nas consciências. Segundo o relato dos evangelistas, ou seja, os discípulos que estavam acompanhando a cena, todo mundo largou as pedras e foi embora. E os primeiros que fizeram isso foram as pessoas mais velhas. Jesus, então, ergue a mulher e pergunta a ela: onde estão aqueles que te acusavam? Ela olha, ainda assustada, sem entender o que estava acontecendo, e balbucia para o mestre: Senhor, eles foram embora, não há mais ninguém aqui. Então Jesus, com o olhar misericordioso, penetrando na alma dela, diz assim: se eles não te condenaram, nem eu estou aqui para fazer isso. Vá, minha filha, mas não peques mais. Na sequência, os discípulos se reuniram com Jesus e questionaram essa cena. Porque, afinal de contas, a mulher, segundo os padrões da época, ela tinha sido pega em pecado, ou seja, em erro. Tudo bem que o apedrejamento era algo que precisava ser abolido da lei, mas ela não tinha que receber algum castigo, alguma condenação, porque ela tinha cometido mal, ela tinha cometido o adultério. Então, Jesus conversa com os discípulos e diz que ele não estava aqui na terra para tecer julgamentos a quem quer que seja, e nem eles, porque ninguém conhecia o passado daquela mulher, ninguém conhecia as circunstâncias de toda aquela situação, e se ela mereceria alguma condenação, o homem, o adúltero, também não mereceria. Então, Pedro, diante dessas explicações, ele indaga: mas, Senhor, então até quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? E disse Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Que não é uma conta matemática pura e simples. Não. Jesus estava querendo dizer que devemos perdoar sempre, infinitamente, cada ofensa. Ora, como o Espiritismo resgata o Evangelho, como o Espiritismo, com a imortalidade da alma e a reencarnação, esclarece os ensinos de Jesus, é por isso que recordamos sempre a necessidade e as boas consequências do perdão e do auxílio ao próximo. E é por esse motivo que os espíritos superiores não cansam de nos convidar a perdoar e a
auxiliar. E com certeza, quando fazemos isso, vivemos muito, mas muito melhor. Vamos então agora à segunda pergunta, é essa feita pela Mariângela Azevedo, também da cidade do Rio de Janeiro. E ela indaga: qual é a diferença entre a fé humana e a fé divina? Allan Kardec trata disso, tanto em O Livro dos Espíritos, quanto depois em O Evangelho segundo o Espiritismo. A fé humana nem sempre é racional, baseada na razão. Conhecemos muito bem que muitos de nós temos uma fé cega, mística, até mesmo fanática, e que isso faz muitos estragos. A fé divina é aquela fé que parte do fundo da alma, mas é uma fé raciocinada, que não aceita qualquer coisa, muito pelo contrário. E é essa fé que o Espiritismo trabalha, e por isso Kardec nos diz que a fé verdadeira é aquela que encara a razão frente a frente, em todas as épocas da humanidade. Não se esconde, não tem receio, não tem medo, porque é uma fé raciocinada. Uma fé com base no pensar, na razão, com base nas pesquisas da ciência. Por isso, o espírita não é místico, o espírita não é fanático, e o espírita não pode acreditar em qualquer coisa. Infelizmente, algumas doutrinas religiosas, mesmo ditas cristãs, ao longo do tempo, injetaram no ser humano a fé cega, essa fé mística, não racional, que tem feito muitos estragos na nossa vida. E ela não é divina, não é celestial, porque se baseia em interpretações, ideologias, em gurus, e normalmente olhando a vida apenas do ponto de vista material. E essa fé, ela é vacilante. Ainda mais diante de algum desafio existencial. A fé divina, essa é serena. Essa nos traz tranquilidade, confiança e não vacila, não se abala, seja o que for que aconteça. Então, tenhamos essa fé divina. E nós podemos tê-la estudando o Espiritismo, trabalhando conosco o desenvolvimento do senso moral, não nos deixando levar por qualquer opinião, por qualquer fala, mas tudo passando pelos crivos da razão, da lógica, do bom senso e da universalidade do ensino dos espíritos. E como nós sabemos sobre Deus, sobre a vida no mundo espiritual, sobre a lei de progresso, a nossa destinação para chegarmos à perfeição como espíritos puros. Enfim, com os princípios do Espiritismo, nós temos realmente um alicerce divino, celestial, conosco. E assim poderemos vencer todas as barreiras, todas as dificuldades, continuando a nossa jornada, como nos lembrava Leopoldo Machado, este grande ícone do movimento espírita brasileiro, continuarmos caminhando para a frente e também para o alto. Assim, então, nós tivemos hoje no nosso programa as participações da Solange Almeida e também da Mariângela Azevedo, ambas da cidade do Rio de Janeiro, e que nos enviaram as suas perguntas
para que pudéssemos aqui esclarecer dúvidas. E é o que estamos esperando que você faça também. Envie sua pergunta, nós teremos o maior prazer de trazer a resposta à luz da doutrina espírita. Bem, agora está na hora de passarmos a palavra a José Herculano Pires. Nós sempre explicamos que a finalização do nosso programa é com o áudio original da década de 1970, áudio de rádio do Herculano Pires, quando ele, à frente do programa No Limiar do Amanhã, encerrava o programa sempre comentando uma passagem do Evangelho. E nós estamos trazendo, então, esses áudios para o nosso programa. Vamos, então, prestar atenção na palavra de José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos no Evangelho de João, no capítulo 20, a seguinte passagem. Porém, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum hei de crer. Nós sabemos que este trecho prossegue informando que 8 dias depois, estando novamente reunidos os discípulos, Tomé apareceu e Jesus se manifestou e apresentou as suas mãos com as chagas, mandando Tomé tocá-las, a fim de compreender que ele realmente havia ressuscitado e ali estava junto deles. Esta passagem é da mais alta importância para o Espiritismo, uma vez que mostra como o cristianismo nasceu e se desenvolveu na mesma orientação do Espiritismo, através não apenas do ensino oral referente aos problemas espirituais, mas também com a demonstração prática, a demonstração viva da realidade do espírito após a morte, da realidade dessa existência maravilhosa que é a vida pós-morte do homem. Nós vemos assim, e esta é uma observação muito interessante, que foi desenvolvida por Friedrich Myers no seu livro A Personalidade Humana, de maneira empolgante. Vemos assim que aquilo que hoje se passa no Espiritismo, a observação dos fatos, para sobre eles estabelecermos a realidade de uma religião baseada na razão e na verdade, esta observação também havia no tempo do cristianismo primitivo, do cristianismo de Jesus, aquele cristianismo que nos expunha de maneira bem precisa os princípios morais ligados ao mesmo tempo à demonstração da realidade do espírito na sua sobrevivência após a morte. Jesus mesmo, ele próprio, além daqueles muitos episódios dos evangelhos em que nós notamos constantemente a manifestação de espíritos através das pessoas na ocasião chamada endemoninhadas, e vemos também as manifestações sublimes através de entidades que apareciam como resplendentes de glória. É o que verificamos, por exemplo, na manifestação do Monte Tabor, quando Jesus transfigurou-se diante do fenômeno mediúnico, irradiando as suas forças psíquicas através da sua face divina e do esplendor do seu corpo, e ao seu lado se manifestaram Moisés e Elias. Apareceram ali, por assim dizer, materializados, manifestando-se objetivamente para confirmarem a realidade da sobrevivência. Friedrich Myers acentuou que a superioridade do cristianismo perante as demais religiões do mundo está precisamente neste fato, que o cristianismo não tratou apenas teoricamente dos problemas espirituais, mas tratou deles
baseado na experiência prática do homem. Porque o homem vive fechado, como nós sabemos, no circuito, que nós poderemos considerar também de circuito fechado dos seus sentidos orgânicos. As suas percepções restringem-se durante largo tempo da sua evolução apenas à capacidade dos seus órgãos sensoriais. Mas esta é a ilusão do concreto, porque, na verdade, como hoje demonstra não apenas o espiritismo, mas as ciências psíquicas em geral e, em particular, a parapsicologia, o homem dispõe também da percepção extrasensorial. Mesmo dispondo desta percepção extrasensorial, entretanto, ele só considera válidas para ele as sensações físicas, as sensações sensoriais. Então, justamente por esse motivo, as manifestações espirituais que podem trazer ao homem a convicção da realidade do espírito através de percepções também sensoriais são de importância básica para fundamentar o conhecimento de um mundo novo, ainda estranho para ele na sua encarnação terrena. Muita gente diz que Jesus, falando a Tomé após este episódio, que eram benditos aqueles que acreditaram sem ver, estava condenando a Tomé e condenando aqueles que precisam pesquisar, que precisam ver a realidade objetiva dos fenômenos para acreditarem na sobrevivência da alma. Mas esta é apenas uma interpretação conveniente àqueles que gostam de aceitar as coisas através de afirmações e de autoridade e não da busca e da pesquisa. Se Jesus houvesse condenado Tomé, ele não teria se manifestado a Tomé atendendo ao seu pedido. Ele, na verdade, disse que eram benditos, bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ver. Mas disse isto porque aqueles que acreditavam sem ver já tinham visto anteriormente. Eram criaturas evoluídas, que já haviam alcançado um elevado grau de espiritualidade e por isso traziam dentro de si mesmas, ao renascer na Terra, a convicção espiritual que as fazia aceitar as verdades e os princípios do cristianismo sem a necessidade da demonstração fenomênica. Simplesmente por isto, porque, na verdade, Jesus não condenou jamais aqueles que buscam a verdade. Bem, aí está a palavra de José Herculano Pires, fazendo o encerramento do nosso programa, e lembrando que Jesus nunca condenou, nunca julgou a ninguém, e trabalha por todos nós incansavelmente até os dias de hoje, que, como nós dizemos dentro do Espiritismo, que Jesus é o nosso governador espiritual, está aí à frente dos nossos destinos, obedecendo os desígnios divinos, como o Cristo, o Messias, o enviado de Deus para todos nós. E não podemos nos queixar, porque estamos sempre com Ele, através do Evangelho. Assim, estamos chegando ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade, agradecendo a sua companhia por estar aqui conosco e que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Lembre-se, quinta-feira, às 5 da tarde. Mas se você não pode nos acompanhar ao vivo, você poderá assistir o nosso programa depois, porque o vídeo fica gravado e disponibilizado em 2 canais no YouTube. O canal da Web Rádio Cristo Consolador e o canal Orientação Espírita. Então, nesses 2 canais, você acessa os vídeos do nosso programa. Muito obrigado pela sua companhia, que Jesus, nosso Mestre, lhe abençoe, paz em sua vida, e que possamos ter uma semana de boas e úteis realizações, não apenas dando continuidade ao nosso progresso, mas auxiliando a todos para o progresso em comum rumo ao mundo de regeneração.
Um grande abraço e até semana que vem.